Bom dia, amigos, companheiros queridos de estudo, de reflexões. Como é bom esse momento em que retiramos durante o dia para pararmos para fazer alguma coisa dentro de nós, uma reflexão, mudanças de pensamentos, de ideias, novos caminhos sendo objetivados. E nada melhor do que esse mês de dezembro, que de alguma maneira toda a espiritualidade amiga se reúne mais próximo à Terra para celebrar a chegada desse Mestre para encarnados e desencarnados, que nos conduzir sempre a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos convida amorosamente para as transformações necessárias ao longo das variadas experiências no planeta, ao longo da nossa caminhada evolutiva. Agradecemos muito a Deus por já termos esses entendimentos. Hoje, a lição escolhida aqui no nosso livro da playlist Vinha de Luz é de número 158 e tem como título a mensagem Transformação, em que o nobre Espírito Emmanuel trouxe o versículo 55 do capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso, efetivamente, existe em plano grandioso e sublime que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos que se abeberam nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semiconsciência e nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável e nem repouso sem fim. Promete a transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. É a lição de transformação, né? Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele demonstra aqui que quando se trata desse assunto, sobre o problema da morte,
Há diversas escolas teológicas, cada um traz a sua ideia natural, a evolução de pensamento daquele grupo de criaturas que se afinizam. Nós já compreendemos que a religião é o meio pelo qual nós somos conduzidos a Deus. E a religião e o tipo de condução é de acordo com a possibilidade de cada um. Alguns ainda estão buscando a salvação, que se chama salvação pela letra, pela decoração da Bíblia, dos testamentos. Outros entendem que vai ser lá pelo gesto do condutor lá do templo, o outro vai ser pelo batismo, o outro entende que ele vai ser salvo pelo pagamento, outros tantos pelas indulgências, e assim o pensamento humano caminha em todos os setores e também na questão religiosa. Isso a gente tem que compreender, que tudo caminha de acordo com o seu grupo. Estamos todos a caminho. Imaginemos sempre, aquela escada de Jacó que nos leva ao Pai, mas cada um de nós encontra-se num degrau de acordo com as suas possibilidades espirituais, com os seus entendimentos, com as suas compreensões e principalmente com as suas transformações. Então ele fala aqui que não existem fenômenos iguais. Não tem dois espíritos que nasçam da forma igualzinha. Não tem. São gêmeos, mas cada um vai nascer de uma maneira, com uma dificuldade, com uma facilidade, da mesma forma que não tem analogia na forma do desencarne. Não existe dois espíritos iguais. Por quê? Porque nós somos diferentes. Porque cada um de nós traz uma experiência, traz consigo, ao encarnar, uma bagagem espiritual e leva consigo a sua herança espiritual da mesma maneira, com aquilo que acrescentou na sua bagagem. Desencarnamos da forma que estivermos vivendo e voltaremos da forma que estivermos vivendo no plano espiritual. Quer dizer, isso é sempre uma crescente, é um progresso, sempre para cima e para o alto. Alguns espíritos param ali, não tem o processo do retrocesso, eles param, então até que ele novamente pegue o impulso e continue a sua caminhada. Então, essa entrada e saída foi como nós falamos, de acordo com as suas próprias conquistas. Alguns falam em zonas purgatoriais, em trevas e até em região de sono psíquico. Quem fala em sono psíquico, nós vamos encontrar até no livro do André Luiz. Ele tem um dos livros, ele vai falar sobre alguns espíritos que ao desencarnar mantêm-se dormindo. Vocês imaginem se você falar aquilo inúmeras vezes para sua mente, acreditando naquilo, durante um bom tempo você vai viver aquela situação. Aquilo que a criatura pensa, aquilo de uma forma se transforma. Até o momento que ela perceber que não há necessidade de ficar dormindo. Vocês já imaginaram uma pessoa, se ela não tiver muito entendimento do mundo espiritual, ela passou a vida inteira aleijada, sem um dos membros inferiores ou sem os dois. E aí ela desencarna. É natural que no início ela possa até se sentir assim. Até que ela vai se dar conta, alguém vai falar para ela, olha, isso aí foi uma situação da matéria. O seu espírito não está lesionado. Ou então uma pessoa que tinha um determinado hábito, olha, o espírito não precisa mais se alimentar dessa maneira, você tem que viver a vida espiritual. Isso foi da matéria. Então o sono nada mais é, quando a gente dorme à noite, um momento de libertação para encontrarmos outros espíritos, para estarmos em locais de serviço, de trabalho, de reuniões e entendimento com os nossos guias espirituais e também para outros lugares de fazer tudo aquilo que eles têm vontade de fazer sem a menor responsabilidade.
cada um vai para o local do qual se afiniza. Isso que tentamos entender dessa maneira. Cada um vai para onde? Vai para o melhor lugar que ele poderia ir por afinidade. É como um ímã, ele vai ser atraído. Se uma pessoa... Porque na realidade o momento do sono, para nós encarnados, é a hora que o nosso corpo físico abastece as suas baterias, suas energias, descansa as suas funções, que fica, a gente chama, naquele estado basal. Pouca energia sendo utilizada. Melhor o espírito se despreende, é uma emancipação e ele vai. E aquela pergunta, vai para onde? Vai para onde ele tem afinidade. Por isso a importância da prece antes de dormir, como se a gente já colocasse um endereço. Né? Ó, eu quero, pede ao guia espiritual, eu quero ir para um local de estudo, eu quero um local para entendimento. Ó, eu não sou uma pessoa que me deixo encaminhar para outro lugar, não quero mais isso. Então é o momento da prece noturna para isso. Alguns acreditam que ficam dormindo e dormem. Então nós sabemos que o espírito, a questão da morte, não faz com que o espírito dê um salto, né, de evolução. Ele vai, né, se manter mais ou menos como ele era. Vejamos bem que não estamos falando de questão física, e sim do espírito. Nós, na realidade, só nos transformamos, não é pela morte física, nos transformamos com os estudos, que nós paramos ali para meditar naquele estudo, refletir, falar, temos uma nova forma, eu vou me disciplinar para viver dessa maneira. Então a gente vai se transformar. Não é por causa do outro, não. Ninguém muda por causa do outro. Por causa da gente mesmo, que a gente está cansado de sofrer e sabe que a gente vai se manter infeliz todas as vezes que estivermos vivendo fora das leis de Deus. Então a gente já procura viver dentro da lei de Deus para nós buscarmos a felicidade, para desencarnarmos de um pouco melhor, para voltarmos de uma forma melhorada, com mais entendimento e menos obscurecimento. Então a gente compreende. E através da iluminação, conforme a gente vai fazendo prece, meditando, mais possibilidade de iluminação espiritual, de entendimento, de sabedoria, de compreensão da vida espiritual. Então não há por que ficarmos dormindo e nem vamos para um lugar. Mas para onde eu vou? Como é que você é? Às vezes as pessoas perguntam, como é que deve estar fulano do outro lado? Como é que ele era? Como é que essa alma era? Era uma alma dócil? Era uma pessoa que buscava a prece? Por isso, quando a gente ora aqui ao final, a gente lembra daqueles outros espíritos que não conhecemos pelo nome, não nos lembramos, mas que todos estão buscando, próximos aos nossos estudos e momentos de reflexão, esses entendimentos também. E podem se modificar. Por isso a importância de como é feita essa transformação. Então nós temos que compreender que nem todos seremos levados para as regiões da semi-inconsciência. Vamos ficar lá atordoados, sem acordar. Poderemos levar um processo que nós chamamos após a morte do corpo físico, um pequeno momento que a gente chama de momento de perturbação, que é até natural. É igual quando a gente dorme em algum lugar diferente ou acorda fora do horário normal, que a gente fica olhando, tipo, tá de tarde, tá de manhã, onde é que eu tô? Onde é que é isso aqui? Né? Até a gente se dar conta. A gente chama isso de um momento de perturbação. Se a criatura fez conquistas durante a sua vida, entendendo que as questões físicas, tudo isso foi um momento temporário de uma encarnação, ela se desprende muito mais rápido do corpo físico. É óbvio que esse tempo vai estar vinculado aos seus entendimentos espirituais. Se ela acredita que quando ela morre ela tem que ficar do lado do corpo, ela vai ficar um bom tempo, até a gente vai entender o que é o livre-arbítrio. Às vezes é preciso que a criatura acorde, porque várias outras ocasiões do seu decesso ela foi socorrida. Aí tem uma hora que vai aprender a fazer isso melhor. Nós estamos aprendendo a nascer melhor, vamos aprender a desencarnar melhor. É um fator natural, é igual um sono. Nós morremos toda noite ao dormirmos. Nós já fazemos o treino de abandonar o corpo físico.
Ou nós somos aquele que a nossa mente acorda toda hora preocupado com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que lá. Por isso temos que aprender até a dormir melhor. Acabou, agora é o momento de descanso. Essa fase acabou durante o dia. Então é quando a gente já consegue fazer algum exercício, buscar elevar o pensamento, buscar uma leitura edificante, buscar a rogativa aos mentores e guias espirituais, para aprender cada vez mais a fazer esse processo de transição. Então, essa ideia que vou desencarnar e vou sofrer, vamos vencer isso, né? Nós vamos viver aquilo que nós vivemos em vida. Como é que é a nossa vida? Nós já conseguimos ser uma pessoa esperançosa, já conseguimos ser alegre com a gente mesmo, a gente já consegue fazer um trabalho de autoconhecimento, de buscar o que é melhor? Da mesma forma, podemos trazer dentro de nós em vida tanto o céu quanto o inferno e até a sonolência da preguiça, da lassidão, daquele que não quer se movimentar. Então são processos muito próximos. É isso que a gente começa a compreender, que a morte do corpo, olha só, a morte do corpo não é nem para sofrimento inesgotável, nem para semi-inconsciência. Todos vão passar pela essa porta da morte. E Paulo promete, na realidade, a transformação. Morte do corpo é crescimento espiritual. Vamos sair de uma situação para nos habilitarmos para outra. É crescimento. Lá nós estamos renascendo novamente. Chegamos, vamos encontrar uma série de outros espíritos que nos antecederam, que vão nos dar boas-vindas, que vão nos aguardar, ou não. Ou aqueles que prejudicamos, que criamos demasiado. Então, por isso dizemos, como é que tem sido a vida? O que nós estamos preparando para esse nosso futuro? Então, vamos caminhar enquanto temos luz para fazer essa preparação. Então, o túmulo numa esfera é berço em outra. Lá a gente começa, a gente precisa recomeçar. São antigas afeições que nos aguardam. E esse processo é único, não adianta que não tem como o outro nos ajudar. É um momento singular, tanto o nascimento e o desencarne. É único, é uma experiência única. Então não adianta fechar os olhos, não querer pensar sobre isso, porque todos nós vamos passar. Quanto mais consciência tivermos e percepção, melhor transitaremos de um lado para o outro. Já viu aquelas pessoas que morrem de medo de agulha, de injeção, e antes de começar já começa a berrar e gritar, aí vira o rosto, não quer ver nada, daqui a pouco o enfermeiro fala ali, ó, já acabou. Quer dizer, o desespero, o medo, ele é muito maior e desesperador do que o fato em si. Por isso precisamos tomar tenência, né? E aprender a olhar para os processos que estão acontecendo, que a maioria das coisas estão na nossa cabeça e raramente acontece da forma que estamos imaginando. Raramente. Então ele vai falar aqui, olha, a função da vida é renovar para a perfeição. E desde hoje. Então nós nos perguntamos, como estamos vivendo? Como estaremos, né, do outro lado? Isso é um processo de crescimento, isso é um processo, né, que precisamos nós mesmos aprendermos a criar essas asas, vencendo esses medos. Não há como o outro interferir, porque senão essa fase do processo se torna prejudicada. Vocês querem ver uma coisa? Nós lembramos aqui da lagarta, né? A lagarta, ela faz uma pequena abertura no casulo e para se preparar para a vida. E o que aconteceu? Tem aqui uma história sobre isso que diz que um homem observou ali a lagarta naquele buraquinho
que ela criou e ficou pensando: caramba, como é que essa lagarta vai conseguir sair por um orifício tão pequenininho? Como é que ela vai fazer essa passagem? Então ele achou que ela havia parado de fazer muito progresso, porque ele não via aquilo ali aumentar, ela não estava mais conseguindo prosseguir. Então ele achou que ela estava ali já num processo de asfixia, tadinha, estava ali no casulo. Então ele resolveu ajudá-la. Ele pegou uma tesoura e rompeu o restante do casulo para ajudar a lagarta. E ali saiu uma borboleta com toda a facilidade. Bem, mas o corpo da borboleta estava murcho e, além disso, ela era pequena e tinha as asinhas toda amassada. O homem continuou a observar e esperava que a qualquer momento aquelas asas se abrissem para um voo, né? Mas nada aconteceu. A borboleta passou o restante da sua vida rastejando com o corpo murcho e as asas encolhidas. Nunca foi capaz de voar. Aquele homem, na sua gentileza, ele não compreendeu que era justamente o casulo apertado e o esforço necessário da borboleta para passar através daquela pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia para que o fluido do corpo daquele pequeno inseto circulasse. Na hora que ele passava, aquele fluido circula até as suas asas para que ela ficasse pronta para voar e assim se livrasse daquele invólucro. O esforço é justamente aquilo que precisamos em nossas vidas. Se Deus nos permite passar através, da existência sem obstáculo, Ele nos condenaria a uma vida atrofiada. Nunca poderíamos alçar o voo. Então, são justamente esses obstáculos que fazem com que as nossas asas possam receber esses fluidos necessários para os voos que efetuaremos. Então, às vezes, a ajuda de um ar do outro, de vez atrapalha, porque era justamente daquilo que necessitávamos para a nossa transformação. Então, saibamos utilizar os instrumentos que Deus nos dispõe para essa passagem, com a confiança e com a certeza que todos nós, de lagartas rastejantes, nos transformaremos em belas borboletas, alçando o voo à eternidade. Muita paz ao coração de todos, as vossas famílias, aqueles entes que amamos de todo o coração nesse momento. Lembramos daqueles também onde existem as dificuldades de relacionamento, para que sejam envolvidos nessa vibração de carinho, e tantos outros que ainda não conhecemos, mas que sabemos que, assim como nós, necessitam desse amor maior, dessa certeza de se transformar e prosseguir rumo a Deus. Muita paz a todos.